Primeiro capítulo de número 20, guerra entre Acabe e o rei da Síria. Esse capítulo 20, ele mostra justamente a ligação que existia entre o reino do norte, que é Israel, e a Síria, que era a sua vizinha do norte, que na verdade eram descendentes dos arameus antigos. E essa rivalidade, ela vai existir ao longo da história de Israel após a divisão do reino. Capítulo 20, verso 1 diz assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Bem, nós entendemos que o Ben-Hadad, ele é um rei da Síria, e ele não é muito bem quisto aos olhos de Deus, não. Nós veremos isso até porque ele já mandou o Elias colocar o Azael no lugar do Ben-Hadad, que é o Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e vai ser substituído pelo Azael. Mas veja bem, aqui o Ben-Hadad, ele fez uma coalizão com aqueles reis ali da Fenícia, aquela parte de cima, porque na verdade eram cidades-estados. Então ele junta 32 reis, um grupo bem acentuado, e cerca Samaria. Samaria é a capital do reino do norte, que foi justamente criada por Onri, o pai do Acabe. 2. E enviou a cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. Vamos entender aqui. O Ben-Hadad mandou uma mensagem ameaçadora para Acabe. E ele diz: olha, vocês pertencem a mim. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: vocês vão ser meus vassalos. Vocês vão pertencer a mim. Aí o Acabe, ele mandou uma mensagem de submissão. Ele falou: tudo bem, nós somos assim. Mas isso aí, para o Ben-Hadad, não foi suficiente, porque ele achava que o Acabe ia endurecer o jogo. Porque na verdade ele queria fazer guerra contra o rei de Israel. Olha no 5. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o levarão. Na verdade, o Ben-Hadad, ele queria pretexto para fazer guerra. Como o Acabe se submeteu, então ele falou: não quero saber, mesmo você se submetendo, se humilhando a mim, nós vamos invadir, saquear e etc e tal. Porque ele queria briga. E nós vamos ver na frente que essa briga que ele queria era justamente incitada por Deus para que ele fosse derrotado na peleja. Vamos ler mais aqui no versículo 7. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal. Pois enviara a mim por minhas mulheres, aqui ó, e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. Então quer dizer, olha só, esse cara está arrumando ocasião, ele está buscando ocasião, está falando com os anciãos da terra. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes dê ouvidos, nem consintas, tipo assim, deixa ele para lá, não dá ideia para ele não. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses e outro tanto. Você sabe que é uma imprecatória, né? Que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Tipo assim, tem uma multidão, rapaz, vindo comigo. Muitos soldados, um exército numeroso, e você não vai conseguir evitar a entrada e o saque que nós vamos fazer na tua terra. E ele, na verdade, acha que tudo isso vai acontecer. Olha no 11. Porém o rei de Israel respondeu e disse: diz-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. Isso aqui tem que entender. Ele está usando uma linguagem de militar da época. Cingir é colocar a roupa e ajustar o cinto. Descingir é retirar a roupa
e afrouxar o cinto. O cinto, quando a gente fala, é o cinto que vem a espada e a espada fica na bainha. É por aí que o negócio vai. Então, quando ele fala não se gabe, quer dizer, não seja soberbo, rei. Porque você está agindo como aquele que está prevalecendo sobre tudo. Por isso, quando ele fala quem se cinge, como aquele que se descinge, ou seja, como aquele que tira e coloca o seu cinto a hora que lhe parece bem, que tem domínio sobre o seu cinto, como se tivesse o mesmo sobre as outras nações. Então ele está mandando um recado para ele: você está muito soberbo, muito presunçoso. Você acha que dominar o reino é como tirar e colocar o cinto. 12. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se achegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: não fala o nome do profeta, só fala que ele chegou a Acabe e mandou o recado assim: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, no caso Acabe: quem começará a peleja? E disse: tu. Vejamos, na verdade, você sabe que o Acabe era um rei totalmente reprovado por Deus, todo errado, sem conceito nenhum. E aí você pode falar: mas como é então que o Ben-Hadad vem contra ele e Deus ainda manda o profeta para dizer que ele vai prevalecer? Não, ele não está todo errado? Aí é que entra aquela questão. Lembra quando Deus manda o Elias ungir 3 elementos? É porque, na verdade, Deus ele tem controle sobre todas as coisas. E quando uma nação se tornava mais ímpia do que outra, Deus usa uma para disciplinar a outra. E no caso aqui, como Deus quer disciplinar a Síria, ele vai usar Israel como essa vara de disciplina. Mas em outros contextos, o próprio Israel precisava de disciplina e quem disciplinou foi a própria Síria. Então é aquela questão que nós devemos entender. Deus ele vai trabalhar dentro de uma legalidade. Ele só vai exercer o juízo quando o juízo se faz necessário para aquele que está sendo automaticamente fustigado com a vara e da disciplina do Todo-Poderoso. Então o profeta falou: tu vai vencer a peleja. Mas ele falou: pelas mãos de quem? Aí ele fala: pelos príncipes das províncias. Quer dizer, pelos cabeças das províncias de Israel. Isso quer dizer um grande cinturão que cobriria a faixa norte, porque a faixa norte do mapa era onde vinham as invasões militares do norte, principalmente da Fenícia. E isso em todo um contexto histórico de Israel. Verso 15. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad já estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis. Então você fica olhando aqui e você percebe, quando você lê no 15, olha só: então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. Aí você olha, 232 são poucos. E o 32 dali, ele vai justamente bater com os 32 reis que haviam com o Ben-Hadad. Já percebeu? 32 reis, e lá em cima 232. Você vai falar: pô, mas 232 é mais do que 32. Só que 32 eram 32 reis, e cada rei tinha um exército. E os 232 chefes das províncias, moços da província, eram 232 líderes de província que tinham poucos homens à sua mão. Isso aqui você não pode, de repente não visualiza, mas existe um número infinitamente superior ao lado de Ben-Hadad e inferior ao lado de Acabe. Mas como Deus que vai dar a vitória, não importa o número de soldados, porque a vitória vem do Senhor. A vitória vem não pela quantidade de homens ou de mulheres ou de exércitos, mas a vitória vem pela presença de Deus e pelo seu aval. Então aqui ele tinha mais 7.000 de Israel,
17. Ó. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns, que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens, quer dizer, poucos homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. E ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Quer dizer, o Ben-Hadad está querendo argumento, ele quer tirar onda, ele está com presunção e soberba. 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiram. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Olha só o que aconteceu. Israel prevaleceu. Israel, com número inferior, ele prevaleceu sobre Ben-Hadad e seus 32 reis que estavam juntos a ele, a sua coalizão. 21. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai e esforça-te e atenta, e olhe o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Vejamos. Geralmente, após as pelejas, aquele exército derrotado e o rei derrotado, eles demoravam cerca de 1 ano para reagruparem seus exércitos e saírem novamente à peleja. Então o que o profeta falou é o seguinte: Acabe, toma cuidado, hein? Eles vão voltar, vão se preparar, vão sarar as feridas, porque era justamente o motivo da ausência, era parar, se preparar para justamente os homens feridos de guerra, eles estivessem 1 ano depois, novamente prontos e preparados para uma nova peleja. Então o profeta lhe deixou calculado, falou: toma cuidado, hein? 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Porque na verdade, na antiguidade, se atribuíam as vitórias aos seus deuses, às suas divindades. E nas mitologias sempre existe o deus da montanha, o deus do vale, o deus do bosque, o deus do rio. Então a pessoa faz o seguinte: vamos pelejar no vale, porque o nosso deus é do vale. Então estão dizendo o seguinte: Israel prevaleceu porque pelejamos em Samaria, e Samaria é uma montanha, é alta. Mas se nós trouxermos Israel aqui para baixo, para o vale, eles vão apanhar aqui embaixo, porque os nossos deuses são deuses dos vales. 24. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Olha só o que ele está fazendo. E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros. E pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Então o que vai acontecer? Houve um conselho em Israel, de Deus para Acabe: prepara-te, porque daqui a 1 ano o negócio vai pegar. Ao mesmo tempo, lá na Síria, os reis da Síria entraram em acordo e falaram: olha, é o seguinte, vamos fazer da seguinte forma: vamos tirar a liderança dos reis, vamos levantar capitães, homens valorosos, vamos organizar os cavalos, os exércitos, as armas e tudo. E quando nós chegarmos na peleja, vamos pelejar no raso, aí vamos ver se a gente ganha ou não. 26. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca. Fazer revista é verificar se a tropa está em condição de peleja, para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, quer dizer, alimentação, para o tempo de acampamento, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Aquela mesma questão que nós falamos anteriormente. A questão toda é que o exército da Síria é muito grande, são 32 reis, e o exército de Israel pequeno. Mas um com Deus é maioria, e isso aqui vai se fazer presente mais uma vez, porque os rebanhos das cabras, 2 montinhos, mas eles eram como grande areia espalhada pela terra. 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales.
toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Isso quer dizer, a vitória que eu falei antes, não era porque Acabe era corretinho, era bonitinho, não. Acabe estava toda errada, Jezabel toda errada, Israel estava cheio de Baal. Mas naquela época, o rei da Síria, Ben-Hadad, era soberbo, era arrogante, era presunçoso. E os seus reis também. Então eles deveriam reconhecer e que Deus era o Senhor, o único, e que Ele estava sobre todas as coisas. Aqui no 29, ó. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Olha, uma grande derrota aconteceu. Muitos soldados morreram, porque o Senhor pelejava. Agora veja bem, 7 dias eles estiveram acampados defronte do outro. E nesse 7º dia a peleja aconteceu. E você sabe que o símbolo é que o 7 é o número da perfeição de Deus. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Vamos entender. Eles retornaram, mas foram perseguidos pelos israelitas. Então, quando eles chegaram às muralhas, eles foram simplesmente mortos pela muralha. Eu vou te falar por quê. Porque haviam geralmente 2 muralhas, uma primeira e a segunda. Aqui, quando eles entravam na primeira, fechavam a porta. E pelo inimigo que força e bate e vai pelejando e batendo, a muralha acaba caindo. Por isso que fala aqui, ó, e caiu o muro sobre 27.000 homens. Não é um muro comum, isso aqui é a muralha, quando eles entraram para se proteger atrás. E como os de Israel vieram pelejando e batendo e confrontando aquela muralha, eles acabaram por serem mortos pelo desmoronamento daquela muralha. E Ben-Hadad diz aqui, porém fugiu e veio à cidade. Quer dizer, ele veio batido e veio embora, andando de câmara em câmara. Andar de câmara em câmara é quem está se escondendo. Andar de câmara em câmara é o mesmo que entrar às escondidas ou às furtadelas. Quer dizer, quando a pessoa está envergonhada e vem pelos cantos caminhando, mas ao mesmo tempo se escondendo. Quer dizer, que ele estava profundamente envergonhado. Mas essa grande peleja aqui, essa grande vitória, você já viu, Israel está num péssimo comportamento. Mas por que Deus permitiu ou fez de Israel vitorioso? Porque Ben-Hadad precisava ser corrigido pelo povo de Israel, porque Israel era uma vara de disciplina. Mas olha o que acontece aqui no 31, após Acabe vencer os sírios, e vai fazer uma grande lambança. Ele vai fazer aliança com o rei que era para ele matar. Olha no 31. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Quer dizer, você fique vivo. Qual é o esquema aqui? Os sírios, eles sabem que Israel era um povo benevolente. Então eles falam, vamos nos humilhar, pode ser que ele te preserve. Aí bota pano de saco, bota corda na cabeça. A corda na cabeça é para simbolizar submissão. Tipo assim, eu sou teu escravo. Então ele se humilhou para o Acabe. Agora o que acontece no 32? Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram, quer dizer, vão pedir clemência, e vão pedir que o rei de Israel não fizesse nada com ele. Olha só, diz o rei, o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele, pois ainda vive? Tipo assim, eu não sabia nem que ele estava vivo. Se ele vive, ele diz assim, é meu irmão. Olha o problema que ele arrumou. Ele está simplesmente perdoando o Ben-Hadad. Ele está dizendo que o Ben-Hadad não precisava ter medo, porque se ele estava vivo, era irmão dele. Olha o que acontece no 33. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, quer dizer, uma boa indicação, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e levaram para o rei. E disseram, teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse, vinde, trazei-mo, tipo assim, se ele está vivo, traz ele aqui.
Então Ben-Hadad saiu a eles e Acabe o fez subir ao carro. Tratamento privilegiado. Era para ele matar o rei da Síria, ele deixa ele vivo, ainda manda subir no carro e dá honrarias para ele. Aí sabe o que vai acontecer. Você que é leitor da Bíblia sabe. 34. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, as restituirei. Tipo, ó, tudo, porque quando tinha as pelejas, isso era comum, não só aqui, mas em outros contextos, quando existia uma peleja de uma nação contra outra, aquela nação entrava e dominava aquelas cidades, uma grande quantidade de cidades. Então passava a ser possuída pelo outro. Então o que o Acabe está dizendo aqui? Olha o que ele está falando. Ele está dizendo assim: as cidades que meu pai tomou de teu pai, restituirei. Tipo, os que Oni tomou do teu pai, do outro rei antes de ti, eu vou te restituir. Ele está fazendo uma aliança política com Ben-Hadad. Ó. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Olha só que ele arrumou, hein? Ele está dizendo o seguinte: vamos fazer uma aliança, eu devolvo as cidades que meu pai tomou de você, e você chega lá, faz ruas, coloca o nome nas suas ruas dos nossos personagens aqui, tipo Avenida Acabe, Avenida Jezabel, e nós vamos colocar aqui em Israel os nomes dos seus reis. Tipo assim, vamos fazer um intercâmbio cultural político. E agora tu sabe que isso é problemático. E fez com ele aliança e o deixou ir. Aí nós sabemos que ele, mais uma vez, falhou e falhou grandemente. O Acabe só vivia de fazer besteira. Aí aqui vem no versículo 35. Então, um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro. Homem dos filhos dos profetas, quer dizer, discípulo dos profetas. E quando fala filho dos profetas, a pessoa geralmente pensa em filho biologicamente, mas não é filho, discípulo. Porque você tem um mestre e os filhos eram chamados, ou melhor, os discípulos eram chamados de filhos. Então um homem ali dos profetas, ele disse para o outro assim, pela palavra do Senhor, quer dizer, não era dele não, era de Deus. Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. Porque, na verdade, o homem de Deus aqui, ele inspirado pelo Senhor, falou assim, fere-me, quer dizer, ele deveria ser ferido como se ele estivesse vindo de uma guerra, de uma peleja. Aí o camarada, o companheiro, não quis. E ele lhe disse, porquanto não obedecestes à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E, como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. O negócio era sério nessa época, hein? Se bem que agora também é sério, é que o povo não entende. A questão ali foi bem clara. O cara falou assim, fere-me. O cara, eu não vou te ferir. Ele falou assim, então tu vai ver, o leão vai te pegar, vai te matar. O leão veio e matou o sujeito. Aí o que acontece? Aqui, mais uma vez, ele vai mostrar para outro, aí vai dar certo. 37. Depois encontrou outro homem e disse-lhe, ora, fere-me. Aí o cara que viu o outro que morreu do leão não vai dar mole. Feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Quer dizer, não fala como, mas ele feriu esse homem, esse profeta, de maneira que ele parecia que estava vindo de uma peleja. Porque aqui ele vai usar de uma artimanha. É uma fábula, como aquela de Natã contando para Davi, como aquela de Joabe através da mulher sábia contando para Davi. Era um meio da própria pessoa se autopunir. Que a pessoa pronunciava um juízo sobre si mesmo. E é o que está acontecendo aqui justamente. Ele vai, todo ferido, aqui no 38. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho. Ele disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse, teu servo saiu ao meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse, guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua própria vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. O homem, o profeta, ele filho do profeta, né, discípulo, ele fez aquela encenação toda, como ferido de guerra, e ele disse, olha, aconteceu uma tragédia, eu estava com um prisioneiro, foi deixado na minha mão, e ficou na minha mão, e se eu perdesse esse prisioneiro, eu tinha que dar minha vida em troca. E agora o prisioneiro fugiu, o que é que eu faço? Aí o Acabe, cheio de ímpeto, 40. Sucedeu, pois, que estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, esta é a tua sentença. Tu mesmo pronunciaste. Tipo o seguinte, ó, rapaz, você quer o quê? Que eu fale o quê? Você já deu a sentença. Se você estava guardando um prisioneiro, e você fez o juramento de guardá-lo se não trocar a vida por vida, e ele fugiu, você tem que morrer.
Então você não precisa nem falar disso. Aí o profeta faz o quê? Vai se manifestar a ele, e ele vai saber o que era na verdade aquela fábula. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Ele correu, tirou a roupa, apareceu: sou eu. O cara, que isso? É um profeta disfarçado de homem ferido? Aí ele disse, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Você compreende isso aqui? A verdade, ele está dizendo o seguinte, ó, como você pronunciou sobre mim, é contigo, rei. Porque Deus colocou o homem que era para ser destruído, que era para ser morto, e você perdoou o que não era para perdoar. Então, como ele tinha que morrer e ficou vivo, tu vai morrer no lugar dele. Como o povo dele tinha que ser cativo e não foi, o teu será cativo dele. Então a situação toda é que ele não cumpriu a ordem de Deus. Ele fez exatamente igual ao rei Saul, quando não cumpriu a missão de exterminar Amaleque. E aqui ele vai sofrer no lugar do rei da Síria, que é o Ben-Hadad, e o povo de Israel vai sofrer no lugar da Síria. 43. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, quer dizer, triste. Ele sempre só vivia assim. A mulher chega lá e que dá um sacode nele, dá um desperta nele, que é a Jezabel. E veio a Samaria, porque Samaria era a principal capital do reino do norte. Mas a verdade é, aqui termina esse capítulo com Acabe fazendo mais uma vez uma grande lambança e recebendo o pronunciamento do Eterno, dizendo que automaticamente ele sofreria no lugar da Síria e do seu rei. Bem, este foi o primeiro livro dos reis, capítulo de número 20.